Para pensar. 1% de 211 milhões de brasileiros são 2 milhões de pessoas. Então, os 209 milhões restantes dos 211 milhões de brasileiros é que sustenta essa cambada de exploradores aqui em cima. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate, 100% política. Aqui é só política. E temos aqui uma notícia das mais ridículas e estúpidas. Mário Frias aparece em foto com fuzil. Abre aspas. Povo armado jamais será escravizado. Ai, meu Deus. Mário Frias. Quem é Mário Frias? Você sabia quem era esse sujeito antes dele ser agora guindado à condição de secretário da Cultura do governo Bolsonaro? Vocês sabiam? Vocês lembram dessa figura ridícula? Alguém lembra? Era lá um obscuro coadjuvante de Malhação. De repente ressurge como mais um desses loucos bolsonaristas. E aí, substituindo a desvairada Regina fracassada Duarte, que levou um pé na bunda, ele é guindado então à condição de secretário de Cultura depois de praticamente implorar pelo cargo, né? Então tá aqui o sujeito falando mais uma idiotice, né? A gente não sabe se o sujeito acredita realmente nisso ou se na hora ali que ele falou, porque isso aconteceu em um instante de tiro, não é? O camarada soltou essa coisa idiota e ridícula. E por que eu digo idiota e ridícula? Porque todos eles, na verdade, são idiotas e ridículos. Além do mais, são profundamente ignorantes. Veja bem, meus senhores, povo escravizado não é povo sem ou com arma na mão. Não é nada disso. O povo só se liberta de fato das amarras quando há distribuição de renda, quando há justiça social, quando há uma socialização do trabalho laboral do trabalhador em benefício de todos. E isso são políticas de décadas. Esse é o chamado bem-estar social que gente como esse sujeito que está aí em primeiro plano negam, porque apoiam um Bolsonaro que não acredita nisso. E por que Bolsonaro não acredita nisso? Porque ele é milionário. Ele faz parte dessa elite que massacra a classe trabalhadora no Brasil há décadas e décadas e décadas. E que colocaram na política todo o seu clã. Lembra? Clã Sarney, clã Toninho lá da Bahia. E agora, clã Bolsonaro, todos eles na política, tentando se perpetuar na política para sempre. E de tal maneira eles fazem isso para sempre massacrar a sociedade, massacrar o povo, retirar o pouco do sangue que ainda tem daqueles que são mais vulneráveis, que são os pobres, que não podem se defender. E está aqui o sujeito falando uma idiotice dessa. A gente não sabe se é idiotice ou se é canalice. Sinceramente, eu não sei. Mas não vou nem olhar essa matéria ridícula em relação a esse sujeito. Eu abri esse vídeo agora para mostrar para vocês que gente do nível de um ministro, que é assim, que tem nesse governo um cargo na altura de ministro, um servidor público que nós estamos pagando, vem e diz uma barbaridade dessa, que povo armado jamais será escravizado. Meus amigos, a coisa é realmente feia. E por que eu falo tudo isso? Vamos lá, nós vamos agora ver a realidade desse Brasil injusto. E qual é a realidade? Nós estamos aqui no UOL Economia. Como o mesmo Brasil que alimenta 1 bilhão de pessoas ultrapassou 10 milhões de famintos dentro de casa. Essa é a realidade desse Brasil. Essa é a realidade de Jair Bolsonaro com aquelas idiotices que ele faz todo dia ou com políticas totalmente nocivas à brasilidade, sem dar a menor atenção a uma criança como essa mostrada na fotografia, em condições praticamente subhumanas. Veja a situação, veja o cenário.
é a realidade de grande parte desse país que é escravizado. É triste, é muito triste realmente que isso esteja acontecendo, e os responsáveis por isso, infelizmente, foi a maioria do povo brasileiro. Foram 55% dos votantes que contribuíram para isso no colégio eleitoral, mas com 45% dizendo não, e tantos outros, um percentual enorme que se absteve simplesmente de opinar, e então também são responsáveis por isso, ou que anularam seu voto, ou que simplesmente não votaram ou votaram branco e contribuíram para que esse cenário nefasto voltasse. E qual o mais agressivo deles a qualquer ser humano? É a fome. É a fome. Você pode ter uma casa ruim, mas se você está bem alimentado, se o seu filho está bem alimentado, se a sua esposa está bem alimentada, isso vai te dar um alento mínimo. Mas quando você está com fome e passa fome todo dia, com certeza absoluta, você também não tem saneamento básico, você não tem uma casa decente, você mora num lugar horrível, insalubre, como dessa fotografia, e você passa fome e faz com que teus filhos passem fome. Faz sim. Essa é a verdade que os milionários, que os nossos representantes, também desavergonhados do Congresso Nacional, toleram o tempo todo e se calam. E se nós olharmos então a distribuição de renda desse Brasil, aí a coisa fica mais evidente ainda. Aqui é um artigo bem interessante do blog Cidadania e Cultura, do Fernando Nogueira da Costa. Ele é professor titular da Unicamp. Avaliação da distribuição de renda pessoal 2016, o ano é 2015, o ano de referência. Aqui nós temos a renda mensal, é a base da renda mensal. 0,1% dos brasileiros tem uma renda mensal superior a R$ 135.103 nessa época. Isso mudou de lá para cá? Claro que não. Ao contrário, talvez tenha piorado ainda muito mais. 0,9% com rendimento mensal de R$ 34.165. Então aqui eu tenho 1%. Agora nós temos aqui 9% dos declarantes com renda superior a R$ 13.669. Nós temos 40% dos declarantes com renda superior a R$ 4.660 e 50% dos declarantes com somente R$ 1.640. Essa é a realidade do brasileiro. Vocês acham que rico paga imposto no Brasil? Então vamos estudar um pouquinho aqui desse assunto. Acredito que isso seja uma questão interessante a se esclarecer. Será que rico paga imposto no Brasil? Vamos dar uma olhadinha aqui. É um debate interessante, tá? É o Rafael da Silva Barbosa, ele é um economista, doutor da Unicamp e pós-doutorando em política social. Olha só, de 211 milhões de brasileiros, tá aqui, eu vou eliminar aqui, de 211 milhões de brasileiros, que é a população do Brasil de agora, com 94 milhões de pessoas desse contingente possuíam emprego em 28 de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Desse total, cerca de 40,7% estavam na informalidade. Ou seja, num trabalho precário, representando 38,3 milhões de trabalhadores. E aqui frisa, o número é importante porque informa o padrão mais atual do perfil laboral do Brasil antes da pandemia, segundo o qual 44% da população brasileira é ocupada e tem algum tipo de rendimento, diante dos outros 56% da população dependente. Os dependentes são jovens e idosos com mais de 60 anos ou mais. Vamos seguir a análise. Os dados do IBGE mostram que na passagem de 2015 para 2018, ou seja, já ali, lembra? 2014, 2015, começou a Aécio Neves com a política de derrubada do governo Dilma. De 2015 para cá, para 2018, o número de trabalhadores que recebiam menos de um salário mínimo, ou seja, lembra lá do gráfico anterior? Pois é, menos de um salário mínimo, aumentou 10 pontos percentuais. Passou de 50% para 60%.
algo em torno de 56 milhões de trabalhadores, se considerarmos esse parâmetro para o início de 2020. Ou seja, nós temos 60% dos trabalhadores brasileiros, 56 milhões, simplesmente ganham um salário mínimo. Enquanto isso, nós temos lá naquela pirâmide anterior, que aqui a gente está falando de renda familiar, evidentemente, nós temos aqui 0,1% recebendo mais de R$ 135.103 por mês. Isto ocorre em um simultâneo passo com o crescimento da concentração de renda no topo da pirâmide de ganhos monetários do Brasil. Ganhos monetários do Brasil, meus amigos, é a famosa ciranda financeira. É o neoliberalismo. Sabe o que o neoliberalismo faz? O neoliberalismo, ele tira dinheiro dessa base da pirâmide aqui, desses 50% e mais desses 40%, tá? E joga, então, essa dinheirama toda na mão lá dos 0,1%. Esse pessoal daqui que ganha um pouco mais de 12, 13 mil por mês, 13.669 como está aqui, é aquela galera que aplica em caderneta de poupança e essas coisas, tá? E que acha que é rico. Mas esse 0,1 e 1% que ganha 34 mil por mês de renda familiar e 135 mil, são esses que têm títulos bancários, CDBs e uma série de outros instrumentos de expoliação financeira que alguém tem que pagar. E quem é que paga? A galera que está aqui embaixo, ou seja, especialmente os mais vulneráveis, ou seja, os 50% que estão aqui nesse patamar de declarante. E também esses 40% aqui, ou seja, os 90% daqui com renda abaixo de 4.660 por mês. Esse pessoal daqui são aqueles mais taxados. E por que são aqueles mais taxados? Simples, eles são a maioria. Eles são 90%, minha gente. Eles são 90%. Então, olha o raciocínio. Eu sou ávido por tirar dinheiro de algum lugar. Eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar no meu sistema financeiro porque eu sou milionário e eu sou um senador da República, eu sou um deputado, eu sou um presidente, eu sou um dono de banco, eu sou um dono de instituição financeira, eu sou um grande investidor. Eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar. Ora, eu vou tirar dinheiro da minha própria classe, aonde eu estou situado? É claro que não é? Além do mais, se eu fosse tirar muito dinheiro daí, desse 0,1%, eu deixaria essa galera aqui que ganha 0,1% e 0,9% pobre. E aí nós não teríamos então um sistema capitalista do tipo neoliberal, aonde a concentração de renda se dá justamente no topo. O que nós teríamos então? Uma socialização, ou seja, uma redistribuição de renda. Eu tiraria dos mais ricos, taxando, por exemplo, as grandes fortunas. Vocês duvidam que um camarada que ganha, por exemplo, R$ 135.103 todo mês, esse cara não tem vários apartamentos, esse cara não tem carros caríssimos, esse cara não viaja para a Europa, para os Estados Unidos, a família não tem o maior bem-estar possível? Vocês acham isso? É claro que tem isso. Então, óbvio que essa gente aqui, esse 0,1% e esse 0,9%, são os mais ricos desse país. Faça a conta, R$ 135.103 multiplicado por 12, que nós estamos falando aqui em renda mensal familiar, isso já dá 1,5 milhão. 1,5 milhão em 10 anos, 15 milhões de reais. A situação de baixo, aonde a faixa é de 34.160, em um ano vai dar 500 mil, em 10 anos 5 milhões. Então eu tenho uma faixa que acumula 15 milhões em 10 anos de renda e uma outra que acumula 5 milhões. Onde é que esse pessoal põe todo esse dinheiro? São as fortunas, e essas fortunas tinham que ser taxadas, mas o governo é claro que não vai taxar. E por que não vai taxar? Porque eles são bilionários. A família do Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, tem mais de 15 milhões de patrimônio, me parece, declarado. Agora imagina isso declarado, aquele que está no imposto de renda.
O meu apartamento, por exemplo, no imposto de renda, tem o valor histórico da compra do apartamento. É claro que ele vale muito mais hoje. Evidentemente é o caso daqui também, do Jair Bolsonaro, da família dele, todos esses milionários. São todos milionários, então não vão querer tirar dinheiro do bolso deles para distribuir para as classes mais abaixo. Ora, mas como é que então a gente faz transferência de dinheiro para eles ficarem cada vez mais ricos? Eles têm que tirar da base, eles têm que tirar desse pessoal que está aqui embaixo, dos 50%, dos 40%. Também tirar um pouco desses 9% aqui, tá, que ganham mais de 14 mil, certamente tirando aqui também. Tá? Então, esse percentual daqui de 99% paga, então, todo os juros, todo o enriquecimento ano a ano que essas duas faixas daqui acumulam. E como é que eles fazem isso? É muito simples, minha gente. Taxando preferencialmente o consumo. O consumo, quando você vai comprar feijão, você paga uma enormidade de taxa. Quando você vai botar 1 litro de gasolina no teu carro, a mesma coisa. Vai comprar uma geladeira, a mesma coisa. Vai comprar 1 litro de leite, a mesma coisa. Vai comprar 1 quilo de arroz, agora com preço exorbitante, a mesma coisa. E como esse percentual aqui, esses 99%, é muita gente. Para pensar. 1% de 211 milhões de brasileiros são 2 milhões de pessoas. Então, os 209 milhões restantes dos 211 milhões de brasileiros é que sustenta essa cambada de exploradores aqui em cima. E só há um jeito, eles taxam legal, tá? Toda a galera que está abaixo deles, abaixo do 0,1% e do 0,9%, ou seja, nós outros, nós todos aqui. E isso se dá através do consumo. Vocês entenderam como é que a coisa funciona? Essa reforma administrativa de Guedes, essas coisas todas, é para manter os mesmos privilégios dos 0,1%. E se mexer um pouquinho, vai mexer aqui embaixo, ou seja, quem vai pagar, por exemplo, essa história de Renda Brasil, não vão ser os ricos, não. Vai ser tirar de um pouco mais acima e botar embaixo. É isso que vai acontecer. Eles não perdem nunca. E o sistema neoliberal, ele faz isso. É um sanguessuga, é uma agiotagem desmedida que está levando ao colapso o próprio capitalismo. Por quê? Essa classe de baixo está tão empobrecida que já não dá mais para sustentar, tá, através de consumo, o apetite desse 0,1% e 0,9%. Ou seja, eles mesmos estão tirando tanto da gente que já é massacrado, que daqui a pouco não vai ter como você comprar nem o seu pão. E isso está acontecendo no Brasil aqui, com 10 milhões de famintos dentro de casa. Ora, se eu não posso comprar pão, eu não pago o imposto na hora que eu comprei o pão. E se eu não pago o imposto na hora que eu comprei o pão, esse daqui de cima, tá, que tem títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, ele não vai receber uma parte do teu imposto do pão para alimentar essa ciranda financeira que está aqui. Então, vai chegar no momento que esse sistema vai entrar em total colapso. Dá para entender essa lógica? É um pouco complicada, mas ao mesmo tempo é muito simples. É um sistema que drena recursos dos miseráveis dessa faixa de baixo, dos miseráveis, né? Porque se eu tenho uma renda familiar média de 1.640, evidentemente as pessoas, eu considerar 2 pessoas trabalhando, provavelmente os dois ganham 800, 900 reais, ou seja, é o pessoal justamente que não tem um trabalho com carteira assinada. Então, drena dinheiro de tudo isso e joga para cima. Essa é a política do governo Jair Bolsonaro, essa é a política do governo Temer, e o povo escolheu esse sistema, e esse sistema está fazendo com que cada vez mais situações limites como essa, de já 10 milhões de famintos dentro do Brasil, volte a acontecer e novamente a gente entre no rol
dos países que não conseguem alimentar sua população. E nós estamos falando aqui, minha gente, de 5% da população brasileira em poucos anos à condição de faminto. E aí, então, voltamos aqui de novo o porquê que o milionário não paga imposto. É por causa daquilo que eu já falei para vocês. Mas vamos seguir. Isto ocorre em simultâneo passo com o crescimento da concentração de renda no topo da pirâmide de ganhos monetários do Brasil. Segundo o relatório da Oxfam, apenas 5 bilionários do país, Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, Marcel Hermann Telles, Carlos Alberto Sicupira e Eduardo Saverin, têm mais dinheiro que 100 milhões de brasileiros. Mais dinheiro que 100 milhões. 5 bilionários têm mais dinheiro que 100 milhões de brasileiros, minha gente. 5 milionários são responsáveis por cada um dos famintos que estão aqui. Agora eu fico pensando onde é que esses 5 milionários vão enfiar tanto dinheiro. Vamos seguir. Os mecanismos tributários sobre renda e patrimônio que deveriam contribuir para a correção desse subdesenvolvimento econômico e social acabam reforçando o Estado promotor da desigualdade. E pasmem, a realidade é essa. Além de os ricos não pagarem tributo sobre diversos bens, jatinho, jet ski ou lancha, eles não pagam imposto. Lembra daquilo que eu falei antes? Em contraste com o trabalhador comum que paga o IPVA do seu carro, eles são beneficiados por um imposto de renda que devora os trabalhadores pobres e a classe média. A tabela atual do imposto de renda penaliza exatamente a base da sociedade. Dá para entender por que penaliza a base da sociedade? Porque os 90%. Eles têm que tirar o dinheiro todo dali dos 90%, dos 209 milhões, e jogar para aquele 0,1 e 0,9. E como são eles que fazem as tabelas, são a nata do serviço público, a nata da sociedade, é essa gente que tem bolsa Gucci, e viaja 2, 3 vezes por ano, vai esquiar, vai fazer uma série de coisas, são eles que fazem essas tabelas. Então, a tabela do imposto de renda penaliza exatamente a base da sociedade, ao apresentar uma alíquota máxima em nível baixo de 27%. Ora, se apresentasse uma alíquota maior, eles teriam que cobrar mais de quem? Dos ricos. Então, não pode, tem só que ser 27%. Se comparada com a média dos países desenvolvidos de 41%. Se aumentasse, por exemplo, o imposto de renda de 27% para 41%, aquele camarada lá de trás que ganha, então, o 0,1% e 0,9%, pagaria quase 100% mais de imposto de renda. Mas, aqui no Brasil, isso não acontece. O Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita calcula que apenas a atualização da tabela de imposto de renda aumentaria o número de isentos de 10 milhões para 20 milhões, cobrando imposto de renda dentro da capacidade de pagamento de cada contribuinte. Vocês perceberam o que eu falei antes? Vocês perceberam? Vocês entenderam como é que é o dreno vindo de baixo para cima, que eles estão sugando, e a situação limite é quando o camarada, quando o pai de família não tem dinheiro nem para comprar alimento, porque ele pode dever tudo, mas ele não vai deixar de alimentar sua família, vai ser a última coisa. E se ele não está tendo dinheiro para comprar nem alimento, nós estamos naquele caso limite. Naquele caso limite. E isso acontece dentro de um sistema totalmente perverso, não só aqui no Brasil, também como nos Estados Unidos. E vai entrar em colapso com toda certeza, porque vai chegar numa hora que ou a sociedade se revolta, entende como ela é usurpada e como ela é escravizada de fato, não por essa asneira que esse sujeito está falando aqui, porque ela é escravizada quando os ricos não pagam nada e ela paga tudo, quando o rico tem tudo e ela morre de fome, e vem esse sujeito dizer que o povo armado jamais será escravizado. Essa sociedade ela é espoliada, ela é escravizada, ela é escrachada e nem se dá conta disso. E isso tem que acabar em algum momento. Mas sabe quando é que vai acabar isso? Sabe quando? Quando você, que é espoliado, se der conta disso e você se revoltar
e fizer alguma coisa. Parar de ser boizinho, valorizar seu voto, deixar de ser estúpido e votar em milionário. Só nesse momento essa situação vai mudar, porque enquanto isso não acontecer e você continuar votando nesse tipo de gente, você vai ser sim responsável por cada um desses famintos. Você vai ser sim responsável também, e um dos principais responsáveis, porque rico não paga imposto no Brasil, porque você teria lhes conferido a capacidade de decidir em teu nome. Um grande abraço revoltado. Até o nosso próximo vídeo.